Bem-vindo ao nosso canal da Igreja Famílias em Cristo na internet. Te dou as boas-vindas em nome do nosso pastor presidente, o Ricardo Barbosa. Também quero te incentivar a se inscrever no canal, se ainda não fez. Ativar o sininho, que é muito importante, porque aí sempre que tiver uma nova mensagem, você vai receber a notificação. Hoje nós vamos compartilhar a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 5, e vamos ver do verso 1 ao verso 10. Diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, ou chifres, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Eles reinarão sobre a terra. Hoje nós vamos entender e reconhecer com maior clareza qual é o real propósito de Deus, ou qual é o propósito eterno de Deus para a vida do homem. Eu não sei se você sabe, mas a gente vive num país onde quase 90% da população se declara cristã. São cerca de 190 milhões de pessoas aqui no Brasil que se declaram pessoas cristãs, que adotam a religião cristã como a sua religião oficial. E aí, dessa forma, também creem, ou deveriam crer na Bíblia, como sendo a palavra de Deus, ou a palavra que norteia as decisões, a condução das suas vidas. O livro que contém as verdades eternas. E como a gente é um povo cristão, como somos pessoas cristãs, o propósito de Deus, ele também deve se tornar o alvo das nossas vidas. E se a gente quer cooperar com Deus, a gente precisa conhecer quais são os seus desejos. Presta atenção numa coisa: tudo que a gente faz só vai ter valor eterno à medida que cooperar com o propósito de Deus. E nesse segmento cristão, quando a gente está falando de segmento cristão, do cristianismo, a gente está falando do povo chamado evangélico, do povo católico, tem alguns espíritas também que se intitulam cristãos. Não tem problema nenhum. Mas eu quero dizer que nesse segmento cristão existe um erro muito comum que é praticado e que é difundido no nosso meio. Porque muitos de nós vivemos vários anos sem conhecer qual é o real propósito de Deus para as nossas vidas. A gente crê como cristão que o alvo das nossas vidas é chegar no céu, é ir morar no céu. Até tem várias canções, e a gente já cantou muitas delas, dessa natureza de ir morar para o céu, morar no céu, ir para o céu e por aí vai.
Mas será que é isso mesmo? Será que isso é bíblico? Será que esse é o propósito de Deus? E por que a gente pensa desse jeito? Talvez porque a gente veja a Bíblia sob um enfoque profundamente humanista. Ou seja, o homem no centro de tudo. E quando a gente olha sob esse enfoque humanista, a gente acaba por concluir que o propósito de Deus é salvar o homem. Tudo gira em torno do homem e das suas necessidades. Basicamente porque sempre vemos o propósito de Deus começando com a queda do homem. Se esse está perdido, então o propósito central e eterno de Deus seria salvar o homem. E aqui é que está o problema, aqui que está o equívoco, aqui que está o entendimento distorcido. Porque quando a gente olha o homem, a história da humanidade a partir da queda, tendenciosamente a gente é influenciado e compelido a olhar sob esse enfoque humanista. Mas qual que é a explicação bíblica, qual que é a explicação mais ampliada sobre esse fato? Será que Deus quer salvar todo mundo, todos os homens? Sim, a resposta é sim, claro que quer. Paulo, quando escreve a sua primeira carta lá para Timóteo, no capítulo 2, ele fala sobre isso. Ele diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. João, no capítulo 3, verso 16, que talvez seja o versículo mais conhecido de todo mundo, né, entre os cristãos, diz que Deus amou o mundo de uma tal forma que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas vive eternamente. Só que a gente não pode confundir o que Deus deseja com aquilo que é de fato o seu propósito. O propósito de Deus, ele não surgiu com a queda do homem. É algo que já estava no seu coração antes da fundação do mundo, muito tempo antes do mundo existir. E Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, ele fala sobre isso. Diz o seguinte, eu vou ler aqui para você, até para que você não pense que eu estou falando algo de mim mesmo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e aí ele dá sequência. E preste atenção, porque quando ele dá sequência desse texto, ou nessa epístola, né, nessa carta, você vai ver que a redenção que foi efetuada por meio de Jesus Cristo é o meio para Deus restaurar todas as coisas e concluir o seu propósito. Eu não sei se você lembra da história de Jó, que é uma história também muito conhecida, né? Uma história que fala de sofrimento, de perdas, fala de fidelidade, mas Jó, quando ele chega lá no capítulo 42, que é o finalzinho lá do livro de Jó, ele dá uma declaração maravilhosamente extraordinária, importante para os nossos dias e para esse texto que nós lemos de Apocalipse, para essa mensagem que fala sobre o eterno propósito de Deus. Jó, ele fala para Deus assim, olha, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia! Deus jamais quis que o homem pecasse. Por isso, a salvação não era o propósito inicial dele, não era o propósito eterno dele. A redenção foi necessária por causa da escolha errada que levou à queda do homem. Mas então qual era o propósito de Deus? Era ter uma família que expressasse na terra toda a sua glória e autoridade. Eu não sei se você já me ouviu em um outro momento aqui no canal, mas se você procurar nos vídeos, você vai ver em uma das mensagens aí, que nós falamos sobre a reprodução das espécies, né? Que cada ser reproduz segundo a sua espécie. Olha, cada ser reproduz segundo a sua espécie mesmo. Quando você lê o livro de Gênesis, né, o relato de Moisés, lá no capítulo 1, versículo 27 e 28, vou até ler aqui para você. Olha que revelação e que informação preciosa. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse,
sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O propósito de Deus era ter uma família poderosa sobre a terra. Quando Adão e Eva se multiplicassem, eles iam produzir filhos à imagem de Deus. E essa seria a grande família perfeita do Criador sobre a terra. Mas a gente sabe que Adão e Eva pecou. Eles pecaram antes de procriarem, infelizmente, né? E como é que o pecado interferiu no propósito de Deus? Paulo explica isso escrevendo aos Romanos, capítulo 6, verso 23, versículo super conhecido. Mas o salário do pecado é a morte. Morte quer dizer separação. E por causa do pecado, o homem agora é separado de Deus, porque ele se tornou culpado da desobediência, por conta da desobediência. O homem acabou se tornando alvo da ira de Deus e foi separado da sua presença. Por quê? Por causa do pecado. Morreu, foi separado. Só que o problema não foi apenas o homem ter se tornado culpado, não. Foi sua natureza ter se corrompido. A sua natureza se estragou e o homem se tornou impróprio, inútil para cumprir o propósito de Deus. E tem um ditado que fala, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Foi assim com Adão e Eva e ainda piorou. Por que piorou? Porque depois dele ter se corrompido, ele teve filhos. E aí cada ser se reproduz segundo a sua espécie. Teve filhos conforme a sua imagem e a sua semelhança. Filhos corrompidos, mortos, separados de Deus, da presença de Deus. E desde essa época até os dias de hoje, toda a descendência foi arruinada, se tornou inútil para o propósito de Deus. É por isso que a gente encontra a afirmação de Paulo em Romanos, no capítulo 3, versículo 2, que diz: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos se extraviaram. Triste isso, né? Mas guarda uma informação preciosa, valiosa no teu coração, para a tua vida. Deus não mudou os seus planos. O propósito de Deus, ele é imutável. Aleluia! O propósito de Deus é imutável. Mas como é que eu posso afirmar isso? Você talvez me pergunte, como é que você pode me afirmar isso com tanta convicção? Porque a palavra de Deus diz que é assim. O escritor aos Hebreus, ele nos fala, no capítulo 6, e eu vou ler para você. Hebreus, capítulo 6, do verso 17 ao verso 18. Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ou seja, que os seus propósitos não mudam, ele se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Esse texto aqui aos Hebreus é um texto bastante complexo, inclusive, e amplo, mas eu quero destacar esse trecho que fala aqui da imutabilidade do propósito de Deus. É impossível que ele minta, então a Bíblia está me afirmando isso. Guarda isso no teu coração, porque isso é verdade. Passa céu e passa terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Agora, se todos os descendentes do primeiro homem ficaram inúteis para o seu propósito, qual foi o primeiro homem? Adão. Se todos os descendentes ficaram inúteis para o seu propósito,
Deus agora tem que criar uma nova raça, não é verdade? E como é que ele fez isso? Através do novo nascimento. E sobre o novo nascimento, Paulo nos ensina. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, que já é Jesus, porém é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Percebeu aí? Quando Deus ele cria agora uma nova raça, uma raça espiritual, né, através de Cristo Jesus. Esse texto está dizendo para nós que pelo nascimento natural, carne e sangue, a gente pertence à raça de Adão, a raça estragada, a raça inútil, aquela que o pecado afligiu. Agora, pelo novo nascimento em Cristo Jesus, nos tornamos participantes da raça celestial. João, no capítulo 1, verso 12, ele faz uma declaração poderosa e tremenda. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O homem se torna uma nova criatura, recebe a natureza de Deus quando crê naquele que o Pai enviou. Então, quando você crê em Cristo Jesus, você é capaz de negar-se a si mesmo. Você perde a sua vida, né? Perde a sua vida. Recebe o senhorio de Jesus. Você se batiza em Cristo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer morte para a velha natureza e ressurreição para a nova vida em Cristo Jesus. E aí toda a glória de Deus, ela não se perdeu com o pecado. Toda a glória do plano que ele elaborou, né? Ela não se perde com o pecado. Nós encontramos a salvação. E a salvação é um meio e não um fim. A salvação é a obra da redenção. É uma obra que é tão grandiosa que a gente tem até a tendência de confundir a salvação como o propósito de Deus. Mas não é assim, não. A redenção efetuada por Jesus é o meio para Deus restaurar todas as coisas e assim poder concluir o seu propósito. É um meio para consertar um negócio que se perdeu ou um erro que foi cometido lá atrás, bem no passado, lá no Jardim do Éden, pelo primeiro homem, Adão. E o que a gente conclui com isso? Que para a gente atender ao propósito de Deus, a gente precisa de conserto. Meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã, você precisa de conserto. Eu preciso de conserto. Por isso que nós precisamos também nos examinarmos a cada dia, a cada momento, em cada área da nossa vida. Todos nós precisamos de conserto. Se a gente quer restaurar, por exemplo, a harmonia na nossa família, né, na nossa casa, a gente precisa de conserto. Talvez você esteja passando um momento difícil, até mesmo por conta desse período de pandemia, né, de confinamento, de limitações, de restrições, enfim, isso tem trazido desgastes nas famílias, são dados reais, né, aumentou a violência doméstica, problemas de relacionamento extrapolaram, né, ou aumentaram significativamente. Precisa de conserto. Para a harmonia voltar, precisa de conserto. Para restaurar a relação com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, até mesmo com o próximo, com o vizinho, precisa de conserto. E agora você há de concluir ou de entender e concordar comigo, né? Para consertar alguma coisa, tem que tirar a parte danificada, a parte defeituosa, substituir por uma outra boa, né? Uma nova, ou por uma restaurada. Tem que ter uma ação de substituição.
Para consertar, por exemplo, a lataria de um carro, né, quando você bate, quando você amassa, por exemplo, você vai ter que dar martelada, vai ter que submeter muitas vezes ao fogo. Isso dói. Mas o resultado depois é um resultado agradável, um resultado que você espera, né, e que te deixa feliz. Mais do que nunca, Deus quer consertar a sua vida, a sua família. Por que mais do que nunca? Porque Jesus está voltando. E Ele está voltando para reinar, conforme nós lemos aí no verso 10 do capítulo 5 de Apocalipse. Ele vem para reinar sobre a terra. E quem vai reinar com Ele? A geração que foi restaurada, que foi consertada, que se tornou novamente apta para cumprir o propósito de Deus. Você está disposto a reinar sobre a terra com Cristo? Você está disposto a abrir mão muitas vezes da sua própria vontade, porque a vontade de Deus é melhor? E quando a gente fala assim, ou até pensa sobre isso, pode ser que seja até difícil você tomar uma decisão imediata, né? Mas quando a gente faz uma comparação com os nossos filhos, quando nós temos filhos, principalmente na fase ainda ali, né, de criança, passando ali para a adolescência, juventude, nós temos mais experiência, já passamos por mais momentos difíceis na vida, então a gente já sabe aquilo que funciona, aquilo que não funciona, a gente já tem uma ideia do que vai dar certo, do que vai dar errado, não é verdade? E muitas vezes os nossos filhos querem tomar uma decisão, querem fazer alguma coisa, e a gente já sabe o que aquilo vai acontecer, ou aonde aquele caminho vai levar. E a gente é obrigado, por amor, a dizer não, não vai por isso, não faz isso, não quero que você ande dessa forma. E os nossos filhos naquele momento eles não entendem, eles se chateiam, se entristecem, muitos querem ainda ponderar, responder, retrucar, negociar, mas como o pai, como querendo o melhor para ele, você sabe que aquele caminho não é o melhor, você fala não. E aí ele fica chateado até naquele momento, ele abre mão de fazer a sua vontade naquele momento, né? Mas daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, ele fala, poxa, ainda bem que meu pai não deixou, ainda bem que minha mãe me impediu de fazer isso. Isso me poupou viver consequências ruins na minha vida. Assim também é com Deus. Deus está olhando para a gente com o coração cheio de expectativa, de que nós vivamos bem, de que tenhamos realmente êxito nas nossas ações, né? Nas nossas decisões, mas muitas vezes escolhemos algum caminho que não é o melhor e Ele já sabe disso. E Ele já está falando para a gente, não faz desse jeito. Mas está falando como? Através da Bíblia Sagrada, através da sua palavra. Eu conheço muitas pessoas que gostam de falar de Deus, que gostam de fazer ministrações, pregações, sejam virtuais, sejam presenciais, né? Mas olha, mais importante do que falar de Deus é falar com Deus. É você ter intimidade com Ele. Eu não estou aqui para dizer se você tem muita ou pouca intimidade. Eu estou aqui para te dizer que Ele te ama. E que como Pai, Ele quer se relacionar contigo. Ele quer restaurar a sua vida. Quando Deus olhou para Adão lá no Éden, após o pecado, Deus ele vem como aquele pai amoroso, chamar Adão, cadê você, Adão? Adão está escondido, porque ele havia desobedecido. E Deus sabia disso. Mas Deus está dando ali uma oportunidade para ele voltar atrás, para ele se arrepender, para ele confessar o seu erro. Mas Adão está lá escondido. Adão, cadê você? Até que Adão não resiste e fala, Senhor, eu estou aqui escondido. E aí você vê o carinho de Deus, né? A sabedoria, falar assim, mas está escondido por quê, Adão? O que aconteceu? Por que você está escondido? Por acaso você me desobedeceu? Por acaso você fez o que eu falei que não deveria fazer, Adão? Quer dizer, Deus não vem como aquele carrasco, né? Um cajado na mão, doido para dar uma cacetada na cabeça do homem. Não. Ele vem com aquele coração de pai,
de ternura, de amor. Tem algum problema, Adão? Aí Adão, puxa vida, eu me escondi porque eu estou nu, eu estou pelado. Adão, quem te fez saber isso? Por acaso, você me desobedeceu, Adão? Ah, rapaz, aí o Adão não aguentou, né? Transferiu a culpa, transferiu a responsabilidade para Eva. Eva também não suportou, transferiu para a serpente. Então, quer dizer, o homem tem essa necessidade, muitas vezes, de querer transferir a responsabilidade, mas essa necessidade é uma necessidade equivocada. Porque a nossa história seria completamente diferente se Adão se apresentasse e falasse: Deus, eu pequei, eu falhei, eu desobedeci, eu desonrei a tua palavra. Preciso de conserto, preciso de restauração. E essa palavra está chegando para você, talvez porque você precise também de restauração. Eu preciso de restauração, como eu falei, são várias áreas que nós precisamos de restauração, de conserto. Nós precisamos nos consertar a cada dia até a vinda do Senhor. Porque aí nós estaremos aptos para reinar com Ele. E esse conserto não vai ser pela sua capacidade, não vai ser pela tua força. Esse conserto vai ser pela ação do Espírito que é santo e que habita no coração de todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz, que o recebem na sua vida, que renunciam à sua própria vontade para que a dele prevaleça. Se você quer conserto, se você é uma dessas pessoas que quer reinar com Cristo para sempre, quero te convidar a fazer uma oração. Em nome de Jesus, Pai, recebe essa vida, recebe esse homem, essa mulher, esse jovem, esse ancião. Escreve o nome dele no livro da vida. Eu quero te pedir que o Senhor o conduza deste dia em diante, dando direção segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a não falhar novamente, porque cremos na tua palavra e a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ajuda-nos a ter a tua palavra guardada, viva em nossos corações a cada dia. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Assim que puder, procure uma igreja próxima a você, esteja junto com os irmãos em oração, em louvor e adoração ao nosso Deus, e assim seguiremos em frente para reinar com Cristo. Paz seja contigo.